O negócio é o seguinte, tier list do elenco do Grêmio. Eu tenho aqui basicamente todo o grupo do Grêmio e eu vou colocar eles aqui nessa tier list onde eu tenho 6 categorias. Só para lembrar, eu sou colorado, mas eu prometo fazer essa análise sem clubismo nenhum, tá? Começar aqui com o gol, começar com o Adriel, que tecnicamente eu acho que é bom goleiro. O problema dele são as questões extracampo, é um cara complicado de lidar, tem um empresário complicado, mas dentro de campo, como eu falei, tecnicamente ele é muito bom. Eu vou colocar ele aqui, ó, na categoria bom, porque eu estou analisando somente questão técnica. O próximo aqui é o Gabriel Chapecó, né? Que na verdade é Grando, mas Chapecó é bem mais legal. Eu acho o Gabriel Grando um goleiro ok para bom, tá? Vou dar uma moralzinha aqui e vou colocar ele na categoria bom, por mais que eu acho que ele seja um pouquinho pior que o Adriel na questão técnica. O próximo aqui é o Thiago Volpe. O Volpe é um goleiro que ele é muito bom em pênaltis. Ele não é tão bom com bola rolando, ele é um cara que chama gol, como a gente gosta de falar. Acho que é um goleiro que tecnicamente deixa um pouco a desejar. Vou deixar ele aqui na categoria bom por causa dos pênaltis, tá? O próximo aqui é o Mike, o lateral esquerdo do Grêmio, que veio do Guarani. É muito fraco, né? Esse aqui ninguém sabe como chegou no Grêmio. Não tem condições de ser nem reserva do Grêmio, não à toa que não tá nem jogando mais. Esse aqui é fraco, não tem nem o que discutir. O próximo aqui é o Igor Serrote, lateral direito da base do Grêmio. É um cara que é muito identificado com o Grêmio. Assim, eu acho legal a questão da identificação, a questão dele ser um cara muito voluntarioso, muita vontade. Mas do pouco que eu vi dele no profissional, achei comum, tá? Tecnicamente não vi nada de diferente. Tudo bem que ele é muito jovem, ele vai evoluir ainda. Mas só vontade, cara. Só com vontade ele não vai muito longe, tá? Tecnicamente ele precisa mostrar algo a mais. Vou dar uma moralzinha para ele e vou deixar na categoria comum, mas, como eu falei, tem que mostrar mais na questão técnica. O próximo aqui é o João Lucas, e esse aqui para mim é fraco, tá? Tecnicamente ele é horroroso e não tem nem a vontade para subir ele de categoria, como é o caso do Igor Serrote. Esse aqui para mim não tem nem salvação. O próximo aqui é o João Pedro, e esse eu gosto, acho que é um bom lateral. Principalmente no apoio, eu acho que ele ataca muito bem. Defensivamente ele deixa alguns furos, mas eu acho que ele é um bom lateral direito. O próximo aqui é o Lon Cândido, que pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na zaga. É um jogador que fisicamente não está tão bem, né? Ele está um pouco fora de forma, mas se ele tiver 100%, eu acho que é um jogador ok. O próximo aqui é o Rodrigo Eli. É um cara que tem um excelente jogo aéreo e é péssimo no jogo pelo chão, é muito lento, não tem técnica nenhuma, é um cara muito grosso, tem só o jogo aéreo mesmo. Para mim é um zagueiro comum. O próximo aqui é Wagner Leonardo, o zagueiro mais caro da história do Grêmio, que veio do Vitória. Esse aqui é um zagueiro diferente do Eli, é um cara mais técnico, tem boa velocidade, boa recuperação, excelente saída de jogo. Eu acho que é muito bom zagueiro. O próximo aqui é o Gustavo Martins, zagueiro da base. Acho que é um zagueiro bem confiável, não dá para botar muita fé. Eu vou deixar ele aqui na categoria comum. O outro aqui é o Gemerson, que tá mais pro Seu Jorge, o cantor, tá bem parecido. É um zagueiro que eu acho que dá para encaixar na categoria ok, tá? Acho que ele é um pouquinho melhor que o Eli, que o Gustavo Martins. Não é grande coisa, um pouquinho burrinho para jogar, mas acho que pode ser um reserva ali útil. O próximo aqui é o Kahneman. Que esse aqui é difícil analisar, né? O cara tá praticamente aposentado, o cara não consegue mais jogar. As lesões acabaram com o cara. É um cara que tinha um estilo de jogo muito físico, muito intenso, e que talvez tenha pesado nessa questão física dele, que acaba não tendo muita longevidade na carreira porque se desgastou demais enquanto jogava. Não sei qual que é a perspectiva para o Kahneman na temporada, se ele vai voltar a jogar, se ele vai se aposentar. Não sei. Hoje vou deixar na categoria ok, tá? Mas assim, não é nem sombra do jogador que ele já foi. O outro aqui é o Nathan Pescador, volante meia do Grêmio, que esse aqui até tem qualidade, um pouquinho de qualidade técnica, mas assim, é muito preguiçoso, é muito sem vontade. Para mim é um jogador comum, tá? O próximo aqui é o Matias Villaçante, que não tá jogando bem nesse esquema do Quinteiros. Eu acho que ele acaba sendo um pouco prejudicado, porque como o time joga com muita ligação direta, muita bola longa, o meio campo acaba sendo um pouco desprestigiado nesse esquema, e ele tá jogando também numa função um pouco mais adiantada, onde é mais difícil para ele receber essa bola de costas. Eu acho que ele rende mais com o campo de frente, mas assim, independente do esquema, eu acho que ele é bom jogador, tá? Digo mais, na posição como camisa 8, no Brasil, eu considero ele craque na posição, tá? Vou deixar aqui na categoria craque. O próximo aqui é o Camilo
Heijners, que é um jogador muito voluntarioso, muita vontade, muita força física, mas é lento, não tem qualidade técnica. Para mim, é um jogador comum. O próximo aqui é o Ronald Falkowski, o polonês do Grêmio, que é um jogador da base que surgiu até com bastante promissor, né, mas não conseguiu alcançar aquilo que ele prometia. É um jogador que tem muita pouca minutagem hoje, eu acho que está em vias de ser emprestado. Eu vou deixar ele aqui na categoria comum. O próximo aqui é o Cuéllar, que se ele tiver 100% fisicamente, ele é muito bom, tá? Mas assim, ele tá muito pesado, cara. Parece que ele tá com 2 sacos de cimento na cintura. Tá muito lento, tá pesado, tá gordinho o Cuéllar. Hoje, pela questão física, vou deixar ele aqui na categoria bom apenas. O próximo aqui é o Dodi. O Dodi é um cara muito voluntarioso, tem muita vontade. Tecnicamente, ele não é um cara desgraçado, ele tem uma técnica razoável ali. Óbvio que não é grande coisa. Acho que é um jogador útil. Para mim, vou deixar ele aqui na categoria ok. O próximo aqui é o Edenilson, conheço muito, jogou muito tempo no meu time. É um cara que tecnicamente não é muito diferenciado, tem uma qualidade técnica razoável ali, mas nada acima da curva. Porém, o auge dele, ele sempre se destacou pela questão física, cara, por fazer um vai e vem, aquele box to box com muita intensidade, e isso que era o diferencial dele. Porém, hoje, com a idade avançada, ele já não consegue fazer esse vai e vem. E tecnicamente ele não é um cara tão refinado, então ele acabou virando um jogador um pouco que inútil dentro de campo, né? Não tem força física para fazer o vai e vem, não tem qualidade técnica para criar um pouco mais por dentro. Então fica complicado analisar aqui o Edenilson. Hoje eu acho que ele é um jogador comum, tá? Já foi muito bom, mas hoje é comum. O próximo aqui é o Cristaldo. Tecnicamente ele é bom, tá? Ele finaliza bem, ele tem um bom chute, ele bate bem na bola. Porém, ele some em jogo importante e é um meia que não cria, é um meia que não arma, simplesmente. É um meia que ele define muito bem a jogada, ele finaliza bem. Porém, ele não tem armação, cara, então fica difícil aqui defender o Cristaldo, que contra o Brasil de Pelotas, contra o Ipiranga de Erechim, ele é craque, mas contra times maiores ele acaba sendo um jogador fraco. Para dar um equilíbrio aqui, vou deixar ele aqui na categoria ok. Não, cara, eu, pela moral, vou dar uma moralzinha pra ele, pela questão técnica, vou deixar ele aqui na categoria bom, tá? Mas assim, jogo decisivo, não conta com ele. O próximo aqui é o Miguel Monsalve, que tecnicamente é muito bom, ele é muito diferente tecnicamente, mas por que ele não joga? Porque o futebol não é só questão técnica, cara. Se fosse só questão técnica, seria muito simples, ele jogaria e seria o craque do Grêmio. Porém, o futebol tem questão física, questão tática, questão de postura dentro de campo e talvez nesses aspectos ele deixe um pouquinho a desejar hoje. Se ele conseguir evoluir nesses outros aspectos, não tenho dúvida que ele vai ser o protagonista do Grêmio, porque tecnicamente ele é muito diferente. Mas, como o futebol não é só questão técnica, hoje eu considero ele bom para muito bom. Vou dar uma moral, porque tecnicamente ele é muito diferente mesmo, e vou deixar na categoria muito bom, tá? Mas ele precisa evoluir a questão tática, tá? Senão, não vai adiantar de nada ter toda essa habilidade que ele tem. O próximo aqui é o Aravena, que vai numa linha oposta à do Monsalve, né? Muita vontade, muita força física, muita entrega, mas pouca qualidade, e eu priorizo mais a qualidade do que a entrega. Para mim, o Aravena é um jogador comum para ok, tá? Vou deixar no ok porque ele tem muita vontade e fisicamente ele tem muita força, tá? Mas tecnicamente, cara, é sofrível. O próximo aqui é o Arezzo. O Arezzo, tecnicamente, ele é bom jogador. Agora ele vai ter mais minutagem porque o Bright White machucou. Acho que é um jogador interessante. Se ele tiver minutagem, ele vai incomodar porque é bom jogador, tá? Do pouco tempo que eu vi ele jogar, eu achei diferente. Talvez falta um pouquinho mais de gana para fazer o gol, um pouco mais de gana para ajudar a equipe, mas tecnicamente ele é bom, tá? Vou deixar aqui na categoria bom. O próximo aqui é o dinamarquês, o Bright White, que aqui para mim, na posição no Brasil, eu considero o craque, tá? Muito bom centroavante, nem tanto pela questão técnica, tá? Mas pela questão da inteligência, é um cara que me surpreendeu muito pela inteligência que ele tem e pela postura dentro de campo. É um cara muito inteligente também, fora de campo e dentro de campo faz muito bem a associação curta, faz muito bem o pivô e finaliza muito bem, tá? Só falta ter um time ao redor dele que cria um pouco mais de chances para ele, porque ele em si é muito bom.
O próximo aqui é o Kiki Oliveira, um ponta do Grêmio uruguaio, jovem ainda, gosto muito, um cara agudo que vai para cima. Para mim é muito bom jogador o Kiki Oliveira. O próximo aqui é o Pavon, um cara que já foi titular da Argentina numa Copa do Mundo, mas que hoje a gente vê que a Argentina nunca ia ganhar uma Copa do Mundo com ele titular, porque no Grêmio ele prova ser um jogador bem razoável, tá? Para não dizer outra coisa, para mim é um jogador comum. O próximo aqui é o belga do Grêmio, o Francis Amuzu, que é um jogador que já mostrou ter muita velocidade, muita capacidade física, tecnicamente não é tão diferente assim, não tem uma tomada de decisão muito rebuscada, muito boa, se diferencia mesmo pela questão da velocidade, tá? Basicamente é isso. Eu acho que dá para encaixar ele aqui como um bom jogador. E para fechar aqui temos o André Henrique, um jogador jovem que o Grêmio trouxe do futebol catarinense, um centroavante, não é tão rápido, não é tão forte, tecnicamente ele é mais ou menos ali, é razoável, acho que ele é inteligente, até tem um bom posicionamento, mas não consegue mais jogar, acho que não vai ter espaço com Quinteiros, para mim seria um jogador ok também, tá? E eu fecho assim a tier list. Se tu gostou do vídeo, comenta o que tu achou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, só lembrando, sou colorado e tentei fazer o vídeo deixando o clubismo totalmente de lado, acho que consegui, tá? Então é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!